Olá pessoal, meu nome é César Francisco Raimundo, sou editor do www.revistacristã.org, que é o maior portal sobre escatologia em geral, principalmente preterismo parcial e pós-milenismo. E aproveitem a ocasião, se inscrevam aqui neste canal do YouTube, que é do Josilei Roseno, que também é sobre preterismo parcial e pós-milenismo. O assunto de hoje vai ser um tanto ecológico espiritual, né? Hoje eu vou falar sobre a imortalidade dos animais, né? Lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 10, diz que o justo tem consideração pela vida dos seus animais. Então, baseado nisso, os animais têm uma importância muito grande, né? Até recentemente eu vi um estudioso da Bíblia aí falando que acha muito estranho essa doutrina que diz que os animais vão ressuscitar, né? Estranho eu acho a falta de profundidade que tem os nossos mestres brasileiros, né? Que eu tenho visto aí que a ignorância sobre o assunto é muito grande e o tanto que eu já estudei sobre isso, eu descobri verdadeiras pepitas de ouro, né? Então os nossos mestres aqui no Brasil simplesmente eles fizeram o curso de teologia dentro daquela caixinha de 4 anos lá e ficou só nisso mesmo, né? E não busca o conhecimento. Eu penso assim que um teólogo ele tem que estudar a vida toda, a vida dele tem que ser tão somente focado em estudo. Claro, tem os seus devocionais, tem a sua vida espiritual, a vida de oração, mas um teólogo nunca pode parar de estudar. E esse assunto dos animais é um dos que mais se tem ignorância, principalmente aqui no Brasil. E não é somente a ignorância sobre o assunto, é a negação da própria Bíblia na maior cara de pau, né? Por exemplo, se diz assim que animal não tem alma. Como não tem? Gênesis capítulo 1, versículo 20, fala, os animais são chamados de almas viventes. Gênesis capítulo 7, versículo 15, fala do espírito de vida que há em cada animal. Como não tem alma, como não tem espírito? Eclesiastes capítulo 3, versículos 20 e 21, que fala da morte de homens e animais, que os homens não têm vantagem sobre os animais, mas o espírito. Algumas traduções trazem fôlego de vida, mas a palavra original no hebraico e no grego, na Septuaginta, é espírito, é pneuma. O espírito do animal, o Salomão faz uma pergunta, se ele vai para baixo, para a terra, e se o do homem vai para cima, para o céu. Então, há essa pergunta em Salomão, porque ele considera que depois da morte o espírito sai, porque um corpo sem espírito está morto. Ele faz essa pergunta, Eclesiastes capítulo 3, do versículo 19 ao 21, ele fala sobre isso. E aí eles têm a cara de pau de dizer que animal não tem alma. Aí eles falam assim que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, por isso Deus soprou o fôlego da vida nas suas narinas, né? Mas os animais também são considerados almas viventes, que têm fôlego de vida. Quem é que soprou o fôlego de vida neles? Eu considero, claro, que o ser humano é a coroa da criação de Deus, é a obra-prima de Deus. Mas não deixa de ser verdade também que os animais também têm fôlego de vida. Os animais também têm espírito e têm alma. Isso é a Bíblia que diz. Eles são almas viventes e o espírito sai. No versículo 21 de Eclesiastes 3, Salomão considera que depois da morte o espírito sai. A única coisa que ele se indaga é a respeito do destino daqueles que vão, se o espírito do homem vai para cima e dos animais vai para a terra. Isso é um assunto mais aprofundado que eu tenho no meu livro, Os Animais Ressuscitarão para a Vida Eterna. Está lá no www.revistacristã.org. Vocês vão achar esse livro meu que eu falo em detalhes a respeito desse assunto. E esse tema da imortalidade dos animais, ele é um assunto filosófico, tem parte histórica e tem a parte teológica que é a principal. A parte histórica, eu vou falar de Descartes aqui, aquele filósofo francês, que tanto ele como Malebranche, se eu não estou enganado é Malebranche, acho que era discípulo dele, se é assim que pronuncia, não sei. Ele falava assim que o animal é uma máquina de carne.
Diz que assim como um ruído, um som de um sino, era o grito de um cachorro para eles. Então era uma máquina de carne. E isso aí influenciou a nossa sociedade. Por isso que a gente vê tanta crueldade contra o animal, tanta matança de animal que a gente tem. Eu não estou dizendo aqui para ninguém ser vegetariano, que não existe uma condenação na Bíblia por isso. Eu vejo a questão de a predação de um animal predar o outro, como o ser humano predar os animais para usar como alimento. Eu vejo isso como uma provisão de Deus, que aconteceu depois do dilúvio, que foi necessário haver proteína para o ser humano. Mas hoje estão tomando uma nova consciência e está sendo possível, através de outras fontes, ser possível não se comer mais carne, não precisar matar um animal, né? Isso aí está sendo possível hoje em dia. Então, mas eu não estou dizendo aqui para ninguém ser vegetariano, para ninguém ser vegano. Cada um sabe da sua consciência diante de Deus o que quer, o que vai ser, o que vai fazer a esse respeito, né? Mas é importante a gente saber desse Descartes, o que ele falou sobre os animais, porque o que se pensa sobre eles é a maneira como a gente vamos tratar eles, né? E eu já li Provérbios 12:10 aqui, dizendo que o justo cuida dos seus animais, o justo tem apreço pelos seus animais. E eles fazem parte da nossa vida, eles têm uma importância muito grande para Deus. Há uma enxurrada de versículos que falam sobre isso, da importância que os animais e o cuidado especial, até leis específicas tem na lei mosaica a respeito do cuidado que se deve ter com os animais. Então, para finalizar esse vídeo, Romanos capítulo 8, do versículo 18 ao 23, ali fala da ressurreição, da manifestação dos filhos de Deus no dia da ressurreição, e ali deixa bem claro que toda a criação vai ressuscitar. Agora, não me pergunte como vai ser isso, se formiga vai ressuscitar, inseto, eu não sei o que é a vida. Existe mais de 100 definições sobre o que é vida. Então eu não sei o que é a vida de uma formiga, eu não sei o que é a vida de um inseto. A única coisa que eu sei é que insetos têm olhos, eles enxergam cor, então ali é de se supor que tem uma consciência, tá? E aí temos os animais maiores, cachorro, elefante, né? Que eles reconhecem seus donos, têm sentimentos por eles. E eu não acredito, baseado na Bíblia, eu não posso acreditar que isso é uma máquina de carne, que isso é uma coisa em vão, sabe? Eu acho que a gente precisa ter uma consciência mais profunda da realidade que nos cerca, porque nós estamos em volta do mistério da vida, sabe, da criação de Deus, da onipresença de Deus. Nós estamos em Deus, nós existimos, nós agimos e tudo vai convergir para Ele. Então vocês acham que a criação toda vai se perder? Vocês acham mesmo que tudo vai se perder, que tudo é uma máquina de carne, os animais? Até mesmo as plantas, existe na lei mosaica uma regulamentação sobre a questão de árvores frutíferas em tempo de guerra, se pode cortar, se não pode. Vocês imaginam, se até a árvore Deus se preocupou, você imagina o resto da criação. Os peixes vão ressuscitar? Bom, peixe tem olho, peixe enxerga, tem uma consciência ali. Peixe sente dor, já descobriram recentemente. Os golfinhos são inteligentes. Então, o objetivo deste vídeo aqui, falar da imortalidade dos animais, é a gente celebrar a glória de Deus, a gente olhar para tudo isso aqui e dizer assim, isso aqui tudo vai voltar para Cristo, sabe? E não se importe com o tamanho do planeta, se vai caber tudo ou não vai. Simplesmente o mundo por vir é misterioso e glorioso, e tudo está preparado para o dia da ressurreição. Eu espero que vocês, depois desse vídeo, tomem uma consciência melhor a respeito dos animais. Um abraço a todos.